Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a vinde a Jesus. Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia. Tudo bom, crianças? Estamos aqui no dia do Senhor, no sábado. Eu gostaria de aproveitar esse sábado que a gente começa as férias e poder dar uma palavrinha para vocês. Eu sei que todo mundo gosta de história. Eu também gosto muito de histórias. Eu aprendo muito com as histórias. Quando eu era criança, na minha casa, quando a gente tinha a idade de vocês, às quintas-feiras à noite, sempre eu tinha um tio, uma vez por mês, que ele vinha em casa e a gente tinha umas coisas gostosas que a gente comia e ele contava a história. Quando eu tinha 10 anos, o meu sonho era ser um corredor. Eu queria ser maratonista e treinava muito. E eu gostava da corrida de 800 metros. É uma corrida que dá 2 voltas no estádio. Eu me preparei muito. E então eu fui convocado para uma Olimpíada. Naquela época, existia uma Olimpíada chamada Olimpíada das Escolas Adventistas do Estado de São Paulo. Pode ser até que eu tenha alguém aqui na igreja que já participou dessa Olimpíada. E eu lembro que eu fui com uma equipe da minha cidade, do Colégio Adventista Dom Pedro II de São Carlos. E fui eu mais uns 8 atletas. E minha mãe viajou junto. E ela falou assim, olha, se você treinar e fizer bem feito, você vai ganhar um tênis novo, chamado Bamba. Já viu falar desse tênis? A igreja sabe. Que naquela época a gente só andava de conga. Então tinha o Bamba e tinha o quichute. Né? O quichute para jogar futebol e o Bamba para andar ou jogar basquete, que ele era cano alto assim. E o conga era um tênis que dava um chulé muito grande na gente. Ninguém gostava desse tal de conga. Feio que doía. E o sonho na época era ter um Bamba. Só que eu quis ganhar o presente antes. E minha mãe falou assim, olha, para a corrida não vá com esse tênis. Ele é novo, ele não é tênis para corrida. Não, mas eu queria usar meu tênis de corrida. E eu então coloquei meu tênis, os meninos chegaram, os atletas, e sabe que aqui no Brasil as Olimpíadas atrasam muito, né? Era para começar 9 horas, e deu 10 horas, 11 horas, e a Olimpíada não chegava nunca. Finalmente, quase perto de meio-dia, eu já estava com tanta fome, e eu falei para minha mãe, olha, eu quero comer. Ela disse, não, tem que esperar o momento da Olimpíada, você não vai poder correr com o estômago cheio. E eu queria comer, e ela deixou eu comer. E minha mãe preparou um sanduíche. Era assim, ó, pão com leite condensado. Conhece isso? Sabe o que é leite condensado? Vocês não conhecem isso aqui não, né? Vocês não comem essas coisas, ou comem? Comem? Então, leite condensado. Eu comi aquele pão com alegria, mas de repente, quando eu estava terminando de mastigar o pão, o que aconteceu? Veio a chamada para a corrida. E agora os atletas tinham que se apresentar, e eu me apresentei. E naquela corrida de 800 metros, a gente sai em pé. A corrida de velocidade, a gente sai assim. A corrida de
resistência, a gente sai em pé. Todo mundo foi na sua raia, eu também fui na minha. E eu sempre ganhava nessa corrida. E de repente deu o sinal e eu comecei a correr. E dei o meu máximo, mas de repente eu comecei a sentir uma fisgada no meu estômago. Meu estômago começou a doer de tal maneira que eu cheguei em último lugar. E a pessoa que ganhou a corrida era um amigo meu, que sempre perdia para mim. E naquele dia eu fiquei muito desapontado e muito triste comigo. Sabe por quê? Não foi só porque eu perdi a corrida, mas porque eu não segui os conselhos da minha mãe. Usei o tênis errado e comi na hora errada. E então não pude vencer a prova. Sabe, Deus tem muitos conselhos para nós, que a Bíblia é sagrada. E nessa manhã, e todas as vezes que a gente vem à igreja, Deus traz conselhos para a gente ser vitorioso. Por exemplo, olha só, o Ministério da Criança da nossa igreja preparou essa cesta aqui, ó, esse tapete de oração. Quando você chegar na sua casa, você vai abrir esse tapete aqui, ó, e vai orar a Deus, ajoelhado para falar com Deus. Dentro desse tapete, sacola aqui, tem muitas coisas interessantes. Uma delas é a agenda da oração. Essa agenda da oração tem uma explicação toda especial para o seu pai, para a sua mãe, fazer um projeto de oração e de estudo da Bíblia, para a gente ser uma geração de pessoas vitoriosas, que a gente consegue vencer na Olimpíada do céu. Então, hoje, esse projeto da oração vai começar com um bebê, que vai ser apresentado hoje aqui na igreja. Em cada classe da escola sabatina vai ter um tapete de oração desse completo. E cada semana, esse tapete e essa agenda de oração vai ficar na casa de uma criança. E essa criança vai estar orando por toda a nossa igreja. E nós vamos ser uma geração de crianças vitoriosas. Amém? Então diga assim comigo nessa oração agora. Ó, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Quer ver? Fala assim: querido Deus, eu te amo. Eu quero ser um vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.
Que privilégio podemos ouvir o grupo Musicanto esta manhã. E eu fiz um convite para eles. Eu convidei para que eles permanecessem aqui para louvarmos todos juntos neste momento especial. Vamos continuar louvando o nome desse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você a cantar o hino Precioso é Jesus para mim. Você acredita nisso? Ele é precioso para você? Vamos cantar juntos. Vamos ficar em pé? Convido você então a se colocar em pé e vamos louvar o nome desse Deus maravilhoso. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador. A Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Terceira estrofe. Preciosas promessas eu tenho do Rei. Com Ele num lar perenal morarei. Num reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim.
fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Vamos continuar louvando? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos na luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Só as mulheres. Sempre um sorriso, sempre alguém, signos elevos, Jerusalém. Os homens agora. Anjos descendo, trazem louvor, ecos da graça, bênção. Todos juntos, um grande coral. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e Senhor nosso Deus, nós temos a alegria de abrir a Tua palavra nesse momento para falar da vida que vem de Ti, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Tua bênção possa derramar-se sobre nós. Queremos abrir nosso coração, Senhor, para ser transformado por Ti. Que nada da nossa vida seja impermeável, mas que o Senhor venha tocar de tal forma que saiamos transformados nesta manhã pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia, na palavra do Senhor, no livro de Malaquias, o mensageiro de Deus, no capítulo 4, última página do Antigo Testamento. Nesse capítulo 4 de Malaquias, nós temos aqui poucos versos, como se fosse o último apelo, o último convite de Deus para o seu povo.
para que o seu povo pudesse dar ouvidos ao que é mais importante, a palavra do Senhor de bênção, de sabedoria. E os versos finais desse capítulo, o verso 5 e o verso 6, nos diz assim: mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, ou se convertam, como diz outras versões. Converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No verso 4 ainda diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescreveu no Sinai, para todo Israel, a saber, os estatutos e os juízos. Essas palavras do profeta Malaquias, elas tiveram cumprimento parcial na vida de João Batista, quando ele preparou o caminho da vinda de Jesus. Ellen G. White descreve que no final dos tempos, o povo de Deus, como um terceiro Elias, vem para preparar essa geração para a volta de Jesus. E um dos sinais importantes dessa geração, a nossa geração, é que pais e filhos precisam dedicar o seu coração a Deus, se converterem. Há um trabalho que Deus espera ser feito na nossa casa, o lugar mais difícil de ser evangelizado, de viver o Evangelho. Eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã sobre a volta de Jesus dentro da nossa casa. Todo mundo aqui está ansioso pela vinda do Senhor Jesus. Talvez alguns de vocês não esperavam que demoraria tanto tempo. Crescemos ouvindo isso, que Jesus em breve virá. Mas estamos em 2016 e ainda tem um lugar que precisa ser alcançado pelo Evangelho, que é a nossa própria família, viver este Evangelho. Eu gostaria de ajudá-los nessa manhã a pensar nessa mensagem que temos. Alguns anos atrás eu participei de um evento chamado Veredas Antigas, foi um seminário para pais, muito interessante. Tempos depois, o pastor Rubem Sheffield retratou esse texto na sua meditação matinal. E eu vou começar com essa história. Jonathan Edwards foi um grande teólogo americano, e aqui está um pouquinho da sua história resumida, sua biografia, e baseado num estudo que vários estudiosos fizeram sobre família, eles fizeram um estudo sobre a genealogia de Jonathan Edwards. E diz assim, considerados um dos maiores teólogos americanos e filósofos do século XVIII, o seu pai era pastor, sua mãe filha de pastor, sua esposa uma mulher devota. E numa pesquisa revelou que entre os seus 1.394 descendentes conhecidos, havia 13 reitores de universidades, 65 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pastores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 funcionários públicos, 295 tinham formação universitária. E em toda a grande empresa americana havia um membro dessa família na diretoria. Seus descendentes jamais custaram um centavo ao Estado. Interessante isso. O estudo de uma geração de pessoas. O segundo personagem, o próximo quadro, Max Jukes, também viveu no mesmo período de Jonathan Edwards. Ele escolheu não crer. Casou-se com uma mulher descrente, não se interessava nem pelo estudo, nem pelo trabalho, e viveu uma vida desregrada. Os seus 1.200 descendentes tinham um registro de pobreza, crime, insanidade e imbecilidade. Desses, 310 morreram na miséria, 440 tiveram um fim trágico por causa de suas maldades, 60 eram ladrões, 130 condenados por crimes diversos, mais da metade das mulheres eram prostitutas e 7 eram assassinos. Só 20 aprenderam uma profissão, sendo que 10 aprenderam na prisão. Isso acontece? O que vocês acham? Aqui estão dois personagens estudados
que tentaram avaliar os seus descendentes num período de praticamente 2 séculos. E vocês percebem que a decisão de uma pessoa pode mudar a geração seguinte e as demais gerações. Talvez seja esse o grande clamor de Deus para que nós passamos a nos envolver na pregação e proclamação do Evangelho. Porque foi o Evangelho que mudou a vida de Jonathan Edwards. O Evangelho tem um poder maravilhoso, por isso que ele é o dínamo, é o dinamis, é a dinamite de Deus, para fazer com que não somente a nossa vida, como disse Paulo para o carcereiro, você e a sua casa serão salvos. Quando nós pregamos o Evangelho, nós repartimos e alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não muda apenas o seu momento, mas vem para mudar uma geração de vida. E você está aqui hoje porque, em algum momento no passado, nossos ancestrais aceitaram o Evangelho. Um exemplo simples, quando Westphal, o primeiro missionário americano, chegou no Brasil, com base na Argentina, ele ficou muitos meses aqui no Brasil. O primeiro batismo dele foi aqui em Piracicaba, no Rio Piracicaba, com Guilherme Stein Jr., e daí ele foi visitando vários lugares do Brasil, batizando, formou a igreja em Gaspar Alto, assim por diante. Quando ele retornou para sua casa na Argentina, tinha falecido a sua filha. Ou seja, ele passou muito tempo longe de casa, não pôde acompanhar de perto. Mas veja bem, o sofrimento, o desgaste que esse homem teve ao plantar a missão no Brasil. Veja hoje, quase 2 milhões de membros. Quantos milhões de pessoas passaram desde o final do século XIX até hoje, porque alguém se dispôs a sair do seu status tranquilo e confortável e vir ser missionário nessa terra aqui, para que nós pudéssemos ser abençoados. Talvez você se sente hoje aqui na cadeira, ou escute essa mensagem, e se sente muito bem, mas não se esqueça que antes de nós, muitas pessoas dedicaram a sua vida para que o Evangelho pudesse ser uma libertação para nós hoje. Eu gostaria de repartir com vocês, então, um pouco dessa mensagem da bênção de Deus. Por que essa mensagem é importante? Porque não adianta nada acontecer muitas coisas no mundo, indicando a volta de Jesus, se a minha casa e a sua casa não estiver preparada para esse dia. O grande dia do Senhor só terá sentido e razão de ser, se a nossa família estiver preparada para a volta de Cristo. Por isso, o maior tesouro que Deus nos deu, além da nossa saúde, além da nossa conversão, são também nossos cônjuges e nossos filhos. Para isso, Deus espera que a igreja de Deus, a sua igreja, o povo de Deus, o povo remanescente, possa abraçar com carinho o tesouro que Ele entregou para a gente. Então veja, a bênção é uma palavra muito utilizada na Bíblia. Só no Antigo Testamento, cerca de 640 vezes. A principal das palavras sobre bênção é Baruch ou Baraka, que quer dizer, ou significa, autorizado para prosperar, algo de grande valor, ser bem-sucedido, ter uma viagem agradável. Significa também dobrar-se de joelhos, ou seja, é quando os filhos se ajoelhavam diante do patriarca, do seu pai, do seu avô, para receber dele esta bênção. Ou seja, Deus deseja entregar aos seus filhos uma viagem agradável. A nossa jornada na terra, de um Egito espiritual para Canaã espiritual, deve ser uma viagem agradável. Veja que Deus personificou essa bênção na vida do povo de Israel, quando tirou eles do Egito, um ato maravilhoso da sua graça, e os colocou na terra prometida. Nos 40 anos, mesmo tendo Israel sido difícil de ser conduzido, passando por várias rebeliões, Deus nunca retirou deles a sua bênção. Que bênção era? A bênção se manifestava no cuidado durante o dia com a sombra da nuvem, à noite com a coluna de fogo. Todos os dias Deus enviava o maná, e no 6º dia em porção dobrada. No sábado eles descansavam. Quando precisavam de água, o Senhor se tornava, vamos assim dizer, na rocha que era Cristo, e dava água para eles. Por 40 anos, não precisaram trocar de vestimentas, não precisavam de novos sapatos, não precisavam de muitas outras coisas, a não ser da presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus era a personificação dessa própria bênção. E onde Deus está presente,
existe vitória. A viagem com Deus foi agradável. É uma pena que muitas vezes nós lemos na Bíblia que Israel não apreciou essa presença de Deus como deveria. E eu pergunto, será que nós apreciamos a bênção de Deus sobre a nossa vida, a presença dele sobre nós? Por que a bênção? A bênção nos acompanha desde a nossa origem. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, as palavras seguintes de Deus, quando o homem recebeu o fôlego de vida, diz que Deus o abençoou, dizendo: crescei e multiplicai, povoai a terra. Isso quer dizer para mim que cada um de nós, cada ser humano que nasce nessa terra, é resultado direto da palavra de bênção de Deus. A minha existência não é por um acaso, a despeito de ter até uma origem. Quem sabe alguns de vocês pensam assim, mas eu vim de um jeito muito obscuro. A minha família não foi bem constituída, não importa de onde é a sua origem. O que eu quero destacar nisso aqui é que Deus, no seu plano original, para cada pessoa que nasce nessa terra, Ele declarou a sua bênção. Então veja, a bênção era uma oportunidade que Deus entregou para a gente no Gênesis, para aproximar as pessoas e aproximar os povos. Quando Deus abençoou Abraão, Deus estava dizendo em outras palavras: eu quero aproximar a humanidade de volta a mim, porque através de ti, as nações, as famílias da terra serão abençoadas. Deus também mostra que a bênção é uma ocasião em que a proteção de Deus era invocada sobre a pessoa, sobre a família, sobre um filho em viagem. A bênção também era usada em momentos especiais, no nascimento, era usada no momento especial do casamento, era um momento especial quando se comunicava uma nova liderança. Ou seja, Deus tinha uma palavra especial de afirmação e profética sobre essa pessoa. Então, se eu pudesse resumir, nós tínhamos 4 coisas que são a função primordial da bênção. Quando a gente reúne a nossa família para pedir a bênção de Deus, ou a igreja quando abençoa os seus líderes ou seus membros, quando o avô reúne seus filhos para abençoá-los, isso tem uma função. A primeira função é resgatar a nossa identidade. Nós temos uma origem, nós somos filhos de Deus. Temos uma origem por nascer no planeta Terra e temos uma outra origem por nascer de novo através do batismo. Nós entendemos que Deus, através da bênção, quer aproximar. Quando eu quero abençoar um filho, eu aproximo ele de mim, eu o abraço, ou eu coloco a mão sobre ele. Jesus aproximava as crianças de si quando ele colocava no seu colo, quando ele colocava a sua mão sobre a cabeça delas. Esse ato de abençoar a criança era aproximar a criança de Deus. A bênção tem um valor de proteção. Quando nós saímos de casa, nós oramos pedindo a proteção de Deus. Quando nós chegamos, alguns anos atrás, eu fiz uma semana de oração em São Paulo, e o colega, pastor Orlando, quando a gente chegava à noite, na sua casa, ele reunia a família e sempre orava, agradecendo a Deus pela bênção da proteção, por termos saído durante o dia todo, e quando chegamos com vida e com saúde, sem nenhum tipo de violência contra nós. A bênção, outra função dela é num ritual de passagem, que nós vamos ver aqui, importante na vida de cada pessoa. No Gênesis nós encontramos as 5 principais bênçãos de Deus, de uma maneira bem interessante. Eu destaco a primeira bênção de Deus, que é a vida. Vida inclui-se saúde, inclui-se oportunidades, inclui-se muitas outras coisas que envolvem a vida humana. Ou seja, a vida do ser humano é uma bênção. Não importa as limitações que você tenha hoje, a vida para Deus é uma bênção. E Ele nos entregou também a família. A família é para ser uma bênção. É por isso que quando um casal decide vir à igreja e se casar, quando ele entra numa igreja, a parte principal da mensagem é a bênção de Deus sobre aquele casal. Porque Deus está ali formando uma família. O sábado é uma bênção. E é por isso que quando nós nos reunimos todas as semanas, este encontro aqui é parte da declaração de bênção sobre o sábado. Ele diz:
O Senhor, ao terminar de fazer todas as coisas, Ele descansou, abençoou e o que mais? Santificou. Por isso que nós reunimos a nossa família, mesmo que um culto breve, no começo e no final do sábado. Esse culto que fazemos não é para receber o sábado. Esse culto é para receber a Deus e receber de Deus a bênção do Senhor. Nós não adoramos o sábado. Se nós adorássemos o sábado, nós seríamos idólatras. Nós não fazemos culto para receber o sábado. Nós fazemos culto para receber o Senhor. E ao conviver com Deus, Ele declara uma bênção à família que se reúne todo começo do sábado e todo final, seja na igreja, ou seja na sua casa, ou seja num parque, ou seja no convívio com outros. Nós não devemos negligenciar o poder de Deus através da sua bênção, que declara para o dia do sábado. Deus também no Gênesis entrega os recursos, por isso que Ele abençoou o homem para administrar toda a terra, os animais sobre a terra, a natureza. Por isso que Deus hoje nos dá a oportunidade de ter recursos financeiros, propriedades. Tudo isso são dádivas de Deus, são bênçãos dEle, que nas nossas mãos deve ser convertida em ouro, para abençoar outras pessoas. Ou seja, os recursos que passam através da minha vida, seja ele através de conhecimento, de tempo, ou de recursos financeiros ou outros, deverão retornar aos outros como bênçãos. E por último, eu coloco aí a revelação. Quando Deus se revelou, por exemplo, a Noé, no capítulo 9 de Gênesis, quando Noé fez um altar de adoração a Deus após o dilúvio, o primeiro ato de Deus com Noé foi abençoá-lo. Em Gênesis 12, quando Deus convida Abraão para sair da sua terra, o que Deus faz com Abraão? Deus o abençoa. Com que objetivo? Com que propósito? Para que ele seja uma bênção. Ele vai levar o legado, o conhecimento do Altíssimo a todas as pessoas que tiverem contato com ele. A história de Abraão é uma revelação, ou seja, Deus se revela. Homens de Deus foram inspirados pelo Espírito, e nós somos iluminados para entender o que eles falam, para entender a palavra de Deus. Ou seja, a revelação de Deus é a grande bênção. Se não fosse a revelação de Deus, nós não conhecíamos o plano da salvação, não tínhamos acesso. Muitas vezes nós não valorizamos essa bênção, essa dádiva de Deus, que é a revelação que Ele deixou para nós. E toda revelação deve ser lida, estudada à luz de Jesus. Como diz Hebreus, Ele é a nossa maior revelação. Ele revelou o Pai, o conhecimento da vida eterna, o valor da bênção. Sendo assim, sendo essas grandes bênçãos que Deus nos deu, como a bênção era repartida no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento? Segundo alguns estudiosos, principalmente esses dois autores, eles fizeram um resumo dessas bênçãos na Bíblia e colocam de maneira muito interessante. A bênção era comunicada primeiramente através do toque, através da imposição de mãos ou de um abraço. Isso mostra acolhimento, mostra ser inclusivo, aceitação. Eu gostaria muito que a nossa igreja do NAS se tornasse uma igreja extremamente acolhedora. Então nós vamos, quando sairmos daqui hoje, ao encontrar as pessoas, vamos cumprimentar mais as pessoas, vamos cumprimentá-las, vamos, dentro do possível, abraçá-los, os nossos amigos e irmãos, vamos sorrir mais, vamos ser uma igreja acolhedora, que perceba as pessoas. E isso começa dentro de casa. Eu tenho que ensinar, eu tenho que viver isso também com a minha família. Nós temos que aprender a ser acolhedores, um ajudando o outro. A bênção era comunicada através de uma mensagem. Você tem isso, por exemplo, em Gênesis várias vezes. Por exemplo, no final do Gênesis, quando Jacó reúne os seus filhos, nós temos ali ele comunicando bênção, falando a cada um deles a sua bênção. A bênção acompanhava de uma profecia. E quando a gente lê a história de Jacó e seus filhos, nós vemos ali a profecia declarada junto. E a bênção também era dada através de um compromisso. Ou seja, aquele que declara a bênção se compromete com diligência para que aquela bênção seja efetuada na vida da pessoa. Eu olho muito isso para Deus. Deus nos abençoou e Ele se compromete diariamente. Como disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, quando nós fazemos discípulos, temos a bênção de Deus. Quando nós ajudamos as pessoas, temos a bênção de Deus.
Veja só, nós temos muitas oportunidades hoje para abençoar as pessoas. Vamos começar pela família. Alguns exemplos. Quando um casal está esperando um filho, não rejeite o filho do seu ventre, mas abençoa-o. Coloque as mãos sobre o ventre da sua esposa e peça a bênção de Deus a essa criança, para que ela seja a bênção de Deus na sua vida. Ao nascer, quando nós damos um nome, procure dar um nome ao seu filho e empreste esse filho um nome, uma promessa de Deus. Valorize esse nome. Ajude nossos filhos, ajudemos uns aos outros a valorizar o nome das pessoas, o nome que os nossos pais nos deram, para que ele carregue uma bênção que vem de Deus. Por exemplo, quando nossos filhos entram na adolescência, há um momento especial, entre 13 a 15 anos, que os pais deveriam reunir essa família, se quiserem envolver mais pessoas, e dar uma bênção especial ao filho ou à filha. Quando o filho sai de casa para estudar fora, a importância dos pais orarem pelo filho e abençoarem esse filho. No dia do casamento, é especial esse momento do casamento, que os pais, em concordância, possam também declarar a sua bênção aos filhos, aos descendentes. Aqui nós temos muitas pessoas que têm netos, e é muito importante você que tem neto, que tem bisneto, que tem oportunidade de falar, de caminhar, de receber os seus parentes na sua casa, de declarar uma bênção, de preparar algo especial para eles, como Jacó fez com seus descendentes. O povo de Deus tem esquecido o valor da bênção. Nós nos preocupamos demais com outros assuntos periféricos, esquecemos de algo que Deus já falou no Gênesis, que Ele mesmo nos entregou. Então é importante que o próprio Jesus, registrado no Sermão da Montanha, a introdução desse sermão é as bem-aventuranças, as bênçãos de Cristo para o seu povo. E eu digo uma coisa, o Apocalipse no verso 3, depois da revelação do Senhor, está escrito ali, bem-aventurado aquele que lê, que guarda a profecia. Ou seja, parece que Deus está chamando a atenção de volta. Meus filhos, a minha bênção a vocês, que se preparam para a minha vinda. Inclusive no remanescente, lá no capítulo 14, verso 13, que fala daqueles que descansam no Senhor, nessa geração, são bem-aventurados, têm a bênção do Senhor, porque aguardaram a vinda do Senhor em glória. Então veja, nós temos uma missão em casa, abençoar as pessoas. Antes de nós sairmos para casa, diz Ellen White, toda a família deveria se reunir, e o pai ou a mãe, na ausência do pai, deveria clamar fervorosamente a Deus para guardá-los durante o dia. Toda a família pode fazer isso. Nós podemos todos os dias, uma breve oração, pedir a bênção de Deus. Quem sabe Deus estará fazendo o mesmo com os nossos descendentes, como fez para Jonathan Edwards. Eu não sei o que vai ser daqui para frente dos meus filhos, mas o meu compromisso com Deus deve ser pedir a bênção dEle todos os dias. Isso é muito importante para a nossa vida, a tal maneira que o povo de Deus, o remanescente bíblico, é o povo que tem autoridade de Deus para abençoar. Veja o que diz a sua Bíblia, Números capítulo 6. Abra aí esse texto. Números capítulo 6, verso 24 em diante. Aí nos diz que Deus chamou Moisés e disse, Moisés, eu tenho uma missão especial para os meus sacerdotes. A começar com Arão e os seus filhos. Eu quero que eles, como sacerdócio, abençoem o meu povo. A função do pastor, do ancião, do pai, é levar a bênção de Deus. Interessante que Deus deu para a mãe o sonho, a responsabilidade, a missão de no seu ventre, por 9 meses, em média, carregar uma criança ou algumas crianças. Esse é um privilégio, uma ligação de amor que é eterno. Mas Deus deu ao pai
a responsabilidade, através do seu cromossomo, determinar se vai ser um homem ou se será uma mulher. E é por isso que o pai tem o chamado de Deus para ser aquele que declara a bênção, para aquele que seja o líder da sua família, o sacerdote da sua casa. E o papel do povo de Deus nessa geração é o homem ser esse líder, ser aquele que abençoa os filhos, aquele que reúne a sua família e ora. Eu lembro que na década de 90, num estudo feito nas penitenciárias da Flórida, onde havia na época cerca de 60 mil detentos, e desses 60 mil detentos, detectaram apenas 13 de origem judaica, sendo que no estado da Flórida, uma das maiores populações que temos lá são judeus. E por que tão poucos judeus detentos, numa população tão grande? E por que tanta gente presa? O que levou essas pessoas a essa prisão? E nesse estudo feito, detectou-se uma coisa muito interessante. Grande quantidade de presos que estavam nas detenções na Flórida vem resultado de lares onde não houve uma presença do pai. O pai não cresceu com os filhos, o pai não foi um exemplo, o pai não corrigiu os filhos, o pai não amou esses filhos, o pai não declarou bênção sobre os filhos. E por que poucos judeus, uma população tão grande? Porque nas famílias de judeus, a presença do pai é marcante. Um pai que abençoa. E descobriu uma coisa interessante, que no culto de começo do sábado, é o culto onde o pai confirma as bênçãos de Deus aos seus filhos e à sua família. Eu gostaria que você pudesse me ajudar, e que no nosso contexto aqui, nós pudéssemos, no dia do sábado, aproveitar essa oportunidade de Deus e pedir que o Senhor abençoe a nossa família. O Senhor cuide dos nossos filhos, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê coragem para educar os filhos, incluindo quando a gente corrige. Por exemplo, na história de Isaac, quando ele despede Jacó, depois de ter cometido o erro, de ter roubado a primogenitura, de ter cometido um engano na família, Isaac poderia ter despedido, ou nem ter despedido Jacó, e ter enviado ele como moribundo, como apenas um errante, com a maldição por aquilo que ele havia feito. Mas sabendo do valor da bênção, Isaac teve o cuidado de despedir o seu filho e abençoá-lo, para que ele não tivesse ou vivesse sobre maldição, para que ele casasse com uma mulher que fosse temente a Deus. Interessante que Deus visitou Jacó. Nós conhecemos a escada, do sonho da escada. Deus o visitou com a sua graça. E Jacó viveu todo o tempo para que a bênção de Deus fosse na sua vida. Tal maneira que o capítulo mais incrível de oração que nós temos em Gênesis é o capítulo 32, onde Jacó passa pelo val de Jaboque e luta a noite toda para que Deus lhe conceda a bênção. Olha, Jacó mais do que nunca sabia o valor disso. E às vezes nós passamos tão negligentes por essa vida, não lutamos, buscamos somente coisas, buscamos valores transitórios e passageiros, e não buscamos aquilo que é eterno. Jacó deixa estabelecido no Gênesis que os homens de Deus lutarão por aquilo que é eterno, o mais importante, que é a bênção de Deus. Quando ele lutou com o Senhor, ele não deixou o Senhor enquanto o Senhor não o abençoou. Naquela manhã, Jacó se levantou agora mancando. Ele agora teria marcas na sua vida, mas o mais importante ele levou, que foi o quê? A bênção. Eu gostaria muito que nessa manhã você deixasse Deus trabalhar na sua vida, que você pudesse, você que é pai, que está aqui, eu até peço que nesse momento aqueles que são pai se levantem, pai ou avô ou bisavô, você que é homem e tem filho ou filha, nesse momento essa mensagem é para você. Deus te abençoou
com o dom de ser pai, a despeito de ter feito acertos ou erros, mas esse é um dom que vem do Senhor. E Ele entregou essa responsabilidade. E assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, nós também somos chamados para amar a nossa família e dar a vida por ela. Assim como Jacó lutou com Deus pela bênção, eu convido vocês a lutarem pela bênção dos seus filhos, na vida de vocês. Homens de oração, homens que serão sacerdotes da sua casa, que intercederão pelos seus filhos, pelos seus descendentes. Homens que poderão contar uma história de que foi a graça de Deus que os levantou. Jacó foi um homem de muitas imperfeições, muitos erros familiares, mas foi um homem que assumiu a postura de um sacerdote, a postura de um patriarca. Por isso que ele nunca abriu mão do mais importante, que é a presença de Deus na vida, a sua bênção. Eu convoco vocês, homens que estão aqui, a não abrir mão daquilo que é eterno, porque a bênção foi dada com todo carinho por um Deus no mundo perfeito, e depois o próprio Senhor deu sua vida para que essa bênção pudesse ser de fato resgatada de volta para nós. Por isso, não vamos vendê-la a qualquer preço, não vamos jogar ao léu, mas vamos valorizar o que Deus entregou para nós. Eu peço nesse momento que vocês curvem a cabeça. Eu quero pedir essa bênção especial aos homens, aos pais que estão aqui, e peço que todas as mulheres, filhas, esposas e mães, que também orem em silêncio, para que Deus faça essa obra especial entre nós aqui. Querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade de ser um pai, de saber que um dia o Senhor me amou de tal maneira, que me abençoou com casamento e com filhos. E esta bênção, ó Deus, como o Senhor proferiu lá em Números capítulo 6, seja estendida a cada homem e cada família aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto e nos dê a paz. Que esta bênção, ó Deus, permaneça em cada família. Cada homem aqui seja um sacerdote na sua casa, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui